Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, Senhor, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Meu Deus, hoje demos início aos 33 dias de propósito, crendo, ó Deus, que Tu és um Deus que responde emergências. E nós declaramos o que está escrito no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nós declaramos, nenhum problema vai permanecer de pé. Nós declaramos que nenhuma enfermidade vai continuar de pé na vida dessa pessoa. Nós declaramos em nome de Jesus, pela nossa fé, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa e eu declaro, em nome de Jesus, eu digo a enfermidade, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Eu digo a toda perturbação no lar, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Eu digo a todo problema, a toda adversidade, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te pedimos, intervém, Pai, nessa situação. Intervém, Pai, nessa causa. Nós oramos e colocamos esta família diante de Ti, este lar diante de Ti e pedimos a Tua proteção. Pedimos que a mão do Senhor repouse sobre a vida dessa pessoa. Senhor, tira agora toda a dor que essa pessoa tem nas juntas, dores no corpo, fibromialgia e outras enfermidades relacionadas a dores nas juntas. Declaramos saúde, declaramos cura total, completa, no nome poderoso de Jesus Cristo. E que o Senhor te dê direção, que o Senhor te dê palavra, que o Senhor te dê paz, que o Senhor te dê alegria, que seja ministrado dentro do teu ser a vida de Deus. Espírito Santo, te damos bem-vindo nessa oração. Nos conduza, nos guia, nos direciona. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você e eu quero profetizar sobre a tua vida. Estamos nessa campanha 33 dias, começando hoje. Hoje é o primeiro dia. É um propósito que Deus colocou no meu coração e acredito que nós vamos ter respostas. Amém? Tudo que você faz com fé, não em mim, mas fé no poder da oração. A oração é uma ferramenta poderosa que o Senhor nos deixou. Eu amo a oração. Eu sou um intercessor. Eu amo interceder, porque eu acredito que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Quando nós oramos, há um trabalhar de Deus incrível que está acontecendo. É por isso que eu quero começar todas as orações que eu vou fazer nesse propósito. Eu quero começar com testemunho, certo? Eu quero começar com testemunho e depois eu vou compartilhar uma palavra do teu coração e vou orar por você. Eu quero que você preste atenção nesse testemunho aqui, porque esse testemunho é para a glória de Deus. Profeta Vinícius, bom dia, a paz do Senhor. Deixa eu falar para o Senhor, eu recebi uma cura. Aquele dia que o Senhor falou comigo que Jesus estava me curando de uma dor na coluna, estava me curando de uma dor no quadril. Aquele dia eu não estava aguentando de tanta dor. E já tinha dias que eu estava doente e não sabia o que era. Aí quando o Senhor me revelou no nome de Jesus, eu fui curada, recebi a cura em nome de Jesus. E tomei posse da cura e estou curada em nome do Senhor. Muito obrigada, pastor, que Deus continua te usando. Que Deus continua te capacitando em nome de Jesus, para poder estar nos abençoando em nome de Jesus. Um abração para o Senhor, que Deus abençoe. Profeta, meu nome é Mônica Oliveira. Alguns meses atrás, minha mãe sofreu um acidente, fraturou o fêmur, ela tem 66 anos, né? Ela estava em São Paulo, bem longe daqui. A gente teve que ir pra lá, socorrer ela teve que passar por uma cirurgia. E o médico falou pra mim que a minha mãe ia levar 3 meses pra botar o pé no chão. E eu fui pra lá, orando, na madrugada, antes da cirurgia, eu escutei a sua oração, orei, e você falou que Deus estava entrando em providência com alguém que ia operar. A minha mãe operou, e o médico falou pra ela que ela não podia botar, não ia ficar de pé antes de 3 meses. Profeta, com 3 dias, a minha mãe estava de pé, pra honra e glória do nome do Senhor, andando. E ela se recuperou numa velocidade que nem os médicos acreditavam. Então toda a honra e glória é o Senhor. E a minha mãe hoje ouve as suas orações. Glória a Deus. E continua os testemunhos. Deus tem operado de uma forma incrível na vida de muitas e muitas pessoas. Inclusive, se você quiser mandar o seu áudio, os nossos contatos estão lá no meu site, www.profetavinicius17.com.br. Quando as pessoas acreditam no poder da oração, o Salmos 91 diz, invocarás e eu te responderei. Está escrito na palavra.
invocarás e eu te responderei. Por isso eu quero convidar você a mergulhar nesse propósito. E a mesma palavra que eu declarei de manhã, eu quero declarar agora. Você que quer participar desse propósito, declare aqui nos comentários: Senhor, mostra-me misericórdia. Declare só isso: Senhor, mostra-me misericórdia. Você vai entrar nesse propósito, eu creio, 33 dias. 33 dias que nós vamos ter grandes respostas de Deus. Amém? Deus atende emergências. Você acredita nisso? Então, coloque a sua causa aqui, mas não quebre o propósito. Certo? Nós temos orado aqui 6 da manhã e 18 horas, e eu vejo que muitas pessoas, elas têm altos e baixos, quando elas não veem que a oração está tendo resultado, elas abandonam, mas Deus está trabalhando. Em todo tempo Deus está trabalhando. Eu acredito em milagres, eu acredito no sobrenatural, Deus está trabalhando. Eu estava no Sul, certo? E ministrei no domingo passado no Sul, ministrei depois terça-feira num evento solidário que nós tivemos em Santa Maria, e foi incrível. Mas em um desses cultos eu recebi uma palavra profética. Uma irmã chegou para mim e ela disse que Deus estava me entregando algo, e ela falou que Deus estava me entregando, e eu criei naquela palavra. Mas depois eu pensando, sabe, sobre a palavra que eu recebi, muitas vezes nós recebemos promessas de Deus na nossa vida e as promessas não se cumprem. E não é por culpa de Deus, a culpa é nossa, porque seguimos caminhos totalmente diferentes do caminho que aconteceria, o cumprimento daquela palavra. E por mais que as pessoas dizem que obedecem a Deus, que ouvem a Deus, eu digo que a maioria não aceita os planos de Deus para a vida delas. A maioria não se rende totalmente a Deus. Eu falei nisso, eu falei sobre isso pela manhã e estou falando agora. E de manhã eu falei sobre Saul na oração da manhã. E agora eu quero falar sobre Naamã, que teve que se render à palavra do profeta. Naamã teve que se render. Sabe, foi muito difícil para ele como comandante, como homem que tinha uma experiência, como homem que tinha autoridade, como homem que tinha uma riqueza, ele se render à palavra tão simples, uma direção tão simples, tão singela do profeta, que era mergulhar 7 vezes no Jordão. Você sabe que existem muitas barreiras em nós. Barreiras, sabe, quando Deus nos toca de fazer algo, as pessoas, elas têm barreiras. Eu fico imaginando, você sabe que aqui na região que a gente mora, tem muitas pessoas influentes, tem muitas pessoas famosas, tem cantores que moram aqui nessa região. É uma região de São Paulo que tem muita gente que mora do meio artístico. E eu ouvi, certo? Eu estava numa conversa com outra pessoa, e uma pessoa até bem importante também, e essa pessoa disse assim, você vê, disse assim para mim, né? Você vê, é complicado para essas pessoas, para algumas pessoas, não disse todas, mas para algumas pessoas, entrar numa igreja, porque as pessoas vão querer às vezes um autógrafo, vão querer, né, bater uma foto, uma coisa, e eu digo, para tudo na vida, a gente vai ter que se render à vontade de Deus. Porque muitas vezes Deus está falando com essas pessoas, sabe? Deus está falando com elas, e Deus está falando para elas, renda-se, vai na minha casa, renda-se, vai na minha oração. Você sabe que todos nós vamos ser desafiados em tudo na vida. Talvez o teu desafio, você que mora no Sul, é sair da sua casa, do aconchego do seu lar, e com frio de 1 grau, você sair de casa, sabe, para ir na igreja. Eu sei, é um desafio, é uma rendição que nós temos que fazer, é uma rendição nós sairmos, sabe, da onde nós estamos e ir até Deus. E digo mais, tem outros tipos de rendição. Às vezes a pessoa é uma pessoa tem muito compromisso, tem muita reunião, tem muita coisa, sabe, e é difícil para ela, sabe, se render a um horário para buscar a Deus, se render a um lugar para ir até a casa de Deus,
porque ela já passou o dia inteiro resolvendo coisas, ela não sai do telefone, mas quando Deus falar com você, você tem que se render a Ele. Não importa, sabe, se você está com a agenda lotada, não importa se você está com muito trabalho, não importa se está um frio, como diz lá no sul tem um ditado, né, que é o frio de renguear Cusco. Eu estava fazendo a oração lá e o lugar que eu estava indo de manhã, eu saía da casa da minha sogra e ia até o lugar que eu estava fazendo as minhas lives e quando eu entrava dentro do carro estava 1 grau. Estava 1 grau. Teve um dia que eu bati até uma foto que a caçamba da caminhonete estava um gelo, assim, uma geada fortíssima. Mas não importa, eu me rendi a Deus, eu me rendi à vontade de Deus. Então, mesmo que o meu corpo físico não queira sair debaixo das cobertas naquele frio que eu estava lá no sul, sabe, eu tinha um compromisso maior, eu tinha um compromisso de estar ali às 6 da manhã, eu só não vou cumprir meu compromisso o dia que Deus não permitir, certo? Mas eu tive que me render a Deus, eu tive que sair. Tem coisas que nós temos que nos render a Deus. E Naamã era um homem que era muito poderoso, mas ele teve que se render à direção do profeta. E a minha pergunta para você é, e se Deus lhe der uma direção, você está disposto a se render à direção de Deus? Ou você vai ficar olhando todos os obstáculos, sabe, para você se render à direção de Deus? Eu sei, por mais que você seja uma pessoa, seja importante ou não, todos têm desafios, todos, e cada um tem o seu desafio. Eu tenho o meu desafio de estar aqui, certo? Você tem o seu desafio de estar aí. A bem da verdade é que todos nós, independente, sabe, de ser uma pessoa conhecida ou não, de ser uma pessoa rica ou não, de ser uma pessoa poderosa ou não, em tudo, todos vão ter um desafio. E Deus, eu inclusive creio muito numa frase, não busque ser ungido, busque ser fiel, porque a unção busca os fiéis. Eu tenho essa palavra para mim, certo? Há pessoas que estão buscando muitas vezes, sabe, eu quero a unção, elas chegam para mim e dizem assim, eu quero a unção, mas você tem que querer ser fiel. Porque se você querer ser fiel, a unção de Deus te encontrará. A unção de Deus, ela virá até a sua vida. Porque se nós trocarmos em miúdos o que nós queremos realmente de Deus, sabe, nós queremos muitas coisas de Deus, mas tudo isso vai vir por meio da fidelidade. Por meio da fidelidade, por meio da entrega. Naamã teve que ser fiel àquela palavra, ele não queria muito. Sabe, mas ele obedeceu e é isso que importa. Tem coisas que às vezes você não quer muito. Sabe, às vezes Deus coloca uma direção na sua vida, no seu caminho, você não quer muito fazer aquilo, mas Deus falou e você está indo e está fazendo porque Deus falou. E é isso que se trata a rendição a Deus, é de você fazer mesmo sem vontade. É de você cumprir o plano de Deus para a sua vida, mesmo que você não queira. Ou seja, meu corpo quer ficar descansando até às 6h30, até às 7 horas da manhã, sabe? Mas eu me rendi a um propósito, e o propósito me faz levantar às 5h15 da manhã. E, gente, é coisa mais incrível. Mas 1 hora de sono faz muita diferença na vida da gente. 1 hora de sono faz muita diferença. Quando eu durmo mais cedo para acordar, acordo cedo todos os dias, né? Mas quando eu durmo mais cedo, é incrível como eu raciocino melhor, como é melhor o meu dia. Mas quando eu durmo tarde e acordo cedo, é outra coisa. E eu digo para você, sabe, é tudo uma questão de rendição. Tudo é uma questão de rendição. Renda-se a um propósito de Deus, renda-se ao que Deus tem para a sua vida. Talvez você não queira o que Deus tem para a sua vida, mas se Ele quer para a sua vida, abrace. Eu digo a toda pessoa que está me ouvindo aí, talvez você não queira fazer algo que Deus está colocando no seu caminho, mas Deus sabe o porquê está colocando isso no seu caminho. E Ele tem um propósito para você, Ele tem um plano para você, Ele tem algo maior para você. Amém? Deus tem um plano maior para você. E Deus vai fazer coisas na sua vida muito grandes, muito poderosas. Mas você precisa se render a Deus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus Cristo.
Eu sei que essa palavra é uma palavra profética para você. Amém? E você ouviu o testemunho aqui dessas duas mulheres. Deus está fazendo coisas extraordinárias, coisas milagrosas. Através da tua fé, através da minha fé, coisas grandes estão acontecendo. E se você perdeu o culto de ceia de hoje, assista a palavra, certo? Assista a palavra, você vai ser muito abençoado. Eu falei sobre as lágrimas de José. José não chorou quando lançaram ele no poço. Ele não chorou quando ele foi mandado para a casa de Potifar. Ele não chorou quando ele foi injustiçado pela mulher de Potifar. Ele não chorou quando estava na prisão. Ele não chorou quando o padeiro se esqueceu dele, certo? E o copeiro se esqueceu dele. Aliás, que o copeiro se esqueceu dele. Ele não chorou nessas situações, não. Mas quando ele viu seus irmãos, ele chorou. Você tem que entender por que José chorou quando viu seus irmãos, certo? O porquê que ele foi duro diante das provações e quando chegou diante dos irmãos, ele se quebrantou. Essa é a palavra que eu ministrei hoje e tem um segredo espiritual nessa palavra. Amém? Tem um segredo espiritual, eu não vou falar aqui, mas quem assistiu sabe. E ali Deus fala muitas coisas conosco, tem muitas revelações, muitas direções e vai te abençoar. E se você quer nos ajudar em nossos programas de TV, é só você ir lá no meu site e você vai descobrir como nos ajudar, certo? E se você não puder nos ajudar, bem, ora por nós, eu já fico muito agradecido em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado, e eu lancei um ato profético aqui, um ato profético que todos nós podemos fazer. Compartilhar 7 vezes a cada oração, certo? O número 7 representa a perfeição. Então nós vamos compartilhar 7 vezes. Você vai pegar o link dessa oração, certo? E você vai compartilhar com 7 amigos, ou com parentes, ou com pessoas que estão precisando muito de ajuda. Amém? Senhor, mostra-me misericórdia, minha causa é uma emergência. Eu vou declarar o Salmo 91 agora, e o Salmo 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada, nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Deixa eu orar por você. Deixa eu te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Senhor, eu apresento diante de Ti cada pedido que está sendo colocado aqui nos comentários, cada emergência, Pai. Emergência por venda, emergência por gravidez, emergência por uma cura, emergência por uma libertação de um marido, de um filho, emergência pelo casamento de um filho. Senhor, todo tipo de emergência que chegou aqui nessa oração, eu quero pedir a Ti a Tua intervenção neste momento. Intervém com Teu poder, ó Deus. Libera da Tua graça agora. Senhor, eu quero liberar palavras sobre cada emergência que está aqui nos comentários. E eu declaro em nome de Jesus Cristo: o que não estava funcionando vai funcionar. O que estava doente, seja curado. O que estava caído, que levante em nome de Jesus. O que estava desanimado, prostrado, abatido, que estava por terra, levanta ele agora. Levanta ela agora.
essa pessoa, Pai, que tem recebido notícias ruins, notícias negativas, muda essa situação agora. Essa pessoa, Pai, que está enfrentando o medo, está enfrentando o pânico, a ansiedade, que está buscando a mudança na sua vida, que está buscando a libertação. Eu oro, Senhor, para que haja uma intervenção na vida dessa pessoa. Toque-a com teu poder, toque-a com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Eu oro a Deus para que o Senhor libere do teu poder sobre a vida de cada pessoa que está conosco. Eu oro, Senhor, para que essa pessoa que tem tido as suas emoções turbulentas, suas emoções perturbadas, que agora, Senhor, entre a paz de Deus no coração dela, a paz de Deus entre na vida dela. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo mudança na vida dela, mudança de história, mudança de direção, mudança de vida total, completa, plena, no nome de Jesus Cristo. Senhor, libera do teu poder sobre a vida de cada pessoa, e eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo, a toda dor, renda-se a Jesus Cristo, a todo ataque espiritual, cesse agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que o sangue de Jesus cubra a tua casa, o sangue de Jesus cubra a tua vida, cubra a tua família, que todas as áreas da tua vida sejam visitadas pelo poder de Deus, pela glória de Deus, que a mão do Senhor comece a movimentar as coisas, que tudo aquilo que precisa ser movimentado na tua vida se movimente agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu abençoo tua vida, eu abençoo tua casa, eu abençoo tua família e declaro grandes coisas o Senhor fará. Cancelo e quebra agora todo plano do inferno contra a tua vida, contra a tua família. E declaro, o Senhor está contigo, o Senhor está com a tua casa. Sê livre, sê abençoado, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Não esqueça de compartilhar com 7 pessoas, amém, é o nosso ato profético. E amanhã, 6 da manhã, eu vou estar aqui junto com vocês, se Deus quiser. Senhor, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Paz e graça, prosperidade para a tua vida. E lembre-se, Jesus te ama e eu, a minha esposa, amamos cada um de vocês também. Até mais, gente querida. Deus abençoe a todos.